Olá! Vamos começar a nossa aula sobre coleta de sangue? Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as fases analíticas, a fase pré-analítica, analítica, pós-analítica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta de sangue venosa. Existem outras coletas de sangue? Existem. Mas essa aula, a gente vai dar ênfase apenas à coleta de sangue venoso. Tudo bem? Vamos lá então, a gente sem muita enrolação, a gente vai logo direto no ponto. Vem aqui comigo para os slides, onde a gente já começa a nossa aulinha agora mesmo. Então vamos falar sobre coleta de sangue. Então, olhando aqui, né, existe eu peguei aqui desse artigo, tá? Então sempre que vocês virem aqui, né, algumas citações, vocês podem pegar os documentos. Estão todos aqui, as referências utilizadas, as citações estão aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de acessar caso você queira. As RDCs, manuais e outros livros que eu vou usar como fonte de referência e que você deve utilizar como referencial bibliográfico para estudar e fazer uma leitura complementar a essa aula, fique à vontade, é só entrar aqui e baixar o conteúdo que eu separei especialmente para você. Então vamos entender um pouquinho sobre essa fase pré-analítica. Ela vai começar aqui, ó, na solicitação do exame de laboratório pelo profissional de saúde. E não necessariamente esse profissional de saúde é apenas o médico. Não. Existem vários profissionais de saúde que precisam fazer a solicitação de exames para acompanhar a farmacoterapia, como é o caso do farmacêutico, para compreender e elaborar dietas, como é o caso do nutricionista, para entender da saúde da mulher, do idoso, da criança ou até mesmo de saúde da família, que é o caso das equipes e dos profissionais de enfermagem. Ou seja, existem vários profissionais de saúde que podem e devem solicitar exames de laboratório. O importante é saber para que está pedindo, como orientar o paciente com relação à coleta, se é necessário algum tipo de preparo para aquela coleta e que essa orientação seja devidamente realizada, com uma linguagem clara, simples, acessível e preferencialmente escrita, para que esse paciente não se confunda quanto à forma de se preparar, para que a gente lá no laboratório não libere um resultado errado. E isso a gente não quer, não é verdade? Porque isso pode e vai levar a conclusões erradas sobre o estado geral daquela pessoa, que pode levar ao profissional de saúde que prescreveu, que solicitou aquele exame, a uma conduta errada, tá? Então, voltando aqui para o nosso material, tudo começa aqui. Então, é necessário saber por quê, como preparar aquele paciente, como orientar aquela pessoa para essa coleta, tá? No laboratório, no setor de coleta, a gente faz a coleta propriamente dita a partir do pedido do solicitante. Se tem hemograma, a gente sabe qual é o tubo que tem que coletar, se tem bioquímica, se tem imunologia, hormônios, enfim, todos os exames a gente vai fazer a coleta em tubos apropriados, adequados para o tipo de exame e não só isso, ao tipo de metodologia analítica também, porque isso pode variar de acordo com o método. Tudo bem? Beleza. Então, depois da coleta realizada, e eu vou falar para você já já como é que funciona esse passo a passo, essa amostra, ela segue para o preparo, que é um caso que a gente conhece também como triagem, né? Então, essa triagem pode ser a separação, pode ser a homogeneização. No caso da hematologia, pode ser a análise daquela amostra quanto à presença ou não de coágulos, de fibrina, microcoágulos, porque isso, além de prejudicar o instrumental, a automação laboratorial, claro que também vai causar muito pior do que isso, que é um resultado errado para o paciente. Então, tudo isso está aqui inerente à fase pré-analítica. Aqui na descrição do vídeo, eu deixo para você o manual do PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade quanto à coleta de sangue. E lá você vai ter um material complementar a essa aula, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para os seus estudos. Bem, preparada a amostra naquele local, pode seguir direto para o laboratório para fazer as análises em si, mas às vezes a coleta de sangue é realizada
fisicamente em um local diferente de onde a gente vai fazer o exame propriamente dito. Isso vai depender de um transporte da amostra, que pode ser terrestre, pode ser aéreo ou ainda fluvial ou marítimo, beleza? E para que a gente possa atender aos requisitos de transporte de amostras biológicas, nós vamos ter que seguir as diretrizes da RDC 504, que também está aqui na descrição do vídeo como material complementar aos seus estudos, para que você não perca nenhum documento e não perca nada sobre os assuntos que a gente está abordando aqui nas nossas aulas. Fechou? Então, beleza, feito o transporte da amostra, obedecendo a estabilidade quanto à temperatura, luminosidade, agitação, que não dá para ficar chacoalhando até chegar no laboratório, né? Senão as amostras de sangue poderão sofrer interferência, hemólise, alterando também o resultado analítico. E aí a gente vai ter a parte analítica propriamente dita, que é o quê? O exame sendo realizado pelo técnico, pelo analista, né? O profissional de nível superior. A análise pode ser feita nos instrumentos, na automação, não é verdade? A parte de controle de qualidade, tanto o controle de qualidade interna quanto o controle de qualidade externa, tudo isso vai fazer parte do que a gente conhece como fase analítica, tá? O preparo dos reagentes, a qualidade da água, tudo isso a gente aborda na aula específica sobre esse tema. Aqui nessa aula a gente vai falar somente sobre somente sobre coleta de sangue, tá bom? A fase pós-analítica, aí é a emissão do laudo. Saiu aqui, né, do instrumento, o analista foi lá, viu, liberou o resultado. O profissional de nível superior vai fazer essa avaliação, vai comparar com ficha anterior, vai analisar o histórico do paciente para aí poder levar esse exame adiante e fazer a entrega para o paciente. Aqui a gente vai ter algumas regrinhas de confidencialidade, porque a gente não pode passar o resultado de laboratório para nenhuma outra pessoa, a não ser o responsável legal ou o próprio paciente, tá bom? E aí entra questões de ética no laboratório. E aí vai chegar de volta para quem? Para aquela pessoa que solicitou o exame, né? Que é onde aquele profissional de nível superior solicitante vai interpretar os resultados que ele obteve. E esse profissional que vai avaliar os resultados, ele precisa ter ciência desse ciclo das fases que existem no laboratório para saber se aquele resultado condiz com a clínica daquele paciente. Porque a clínica sempre é soberana, tá? Aos exames de laboratório. A gente nunca pode esquecer, e eu vou até abrir aqui a nossa tela para eu falar assim direto, né? Um jeito mais amplo com você, que a gente nunca pode esquecer que os exames laboratoriais são exames in vitro, ou seja, é o que acontece num tubinho de ensaio. O que acontece no corpo humano leva em consideração toda a anamnese, toda aquela conversa que o médico, né, ou o solicitante, profissional de saúde realiza para identificar as causas, né, de desconfortos ou apenas acompanhar a saúde daquela pessoa. Combinado? Legal. Então, indo aqui para a próxima etapa da nossa aulinha, a gente volta aqui no material novamente e vamos falar sobre o passo a passo para a coleta sanguínea. Como é que a gente tem que fazer a coleta do sangue? Veja bem. Primeira coisa, a gente recebe o formulário ou pedido, né? Então, esse pedido, nós vamos verificar os detalhes do paciente, que é o quê? O nome completo. Minha gente, isso aqui é crítico. Você vai chamar Maria, e tem 3 Marias. Não pode, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa verificação do nome. Só o nome é suficiente? Não. Às vezes, a gente precisa verificar a data de nascimento. Às vezes, dependendo da situação, o leito onde a pessoa está internada, hospitalizada. Importantíssimo para a gente acompanhar aquele paciente, sobretudo quando ele está desacordado, tá? Sobre os testes solicitados, significa o quê? Que eu preciso verificar o material, porque dependendo do teste, eu preciso de um determinado tubo ou de outro, não é verdade? Eu vou até pegar uns aqui para vocês, para você, né, ver aqui direitinho e não se confundir com relação aos tubos.
Então, a gente tem que verificar e já ir separando aqueles materiais que a gente precisa para fazer a coleta, propriamente dita. Confirmar a identidade, verificando a identidade ou a biometria. Existem alguns laboratórios e hospitais que já têm sistemas de biometria, o que facilita bastante a identificação, mantendo ainda melhor, né, mais seguro ainda a questão de evitar trocas, né? Verificar as condições. Por exemplo, existe jejum, né? O jejum foi cumprido? Aquela pessoa tomou o remédio que deveria tomar? Fez a suspensão que deveria suspender? Porque dependendo do exame, eu preciso suspender pelo menos até fazer a coleta sanguínea. Colher o sangue, aí você pode usar a sua medicação normalmente. Esse paciente possui alguma alergia? Como assim, Carol? Que tipo de alergia? Me dá um exemplo. Ah, por exemplo, alergia ao látex, né? Então, por exemplo, a pessoa, às vezes a gente tem uma preocupação muito grande das pessoas que têm alergia a látex, mas o profissional de saúde, né, que está ali manipulando, usando a luva todo dia. Mas e o paciente? Você já pensou nele? Será que ele tem alergia ao látex? Porque se tiver, você vai precisar pegar de silicone para poder fazer a coleta sanguínea naquele paciente, tá bom? Selecionar os materiais, os tubos e as agulhas apropriadas. Se o paciente vai ter aqui, ó, exame de hemograma, então já separa esse tubinho. Se tem exame de bioquímica, já separa esse outro tubinho. Se tem algum outro exame que vai exigir de mim uma coleta especial, um cariótipo, por exemplo, se não for uma urgência, a gente vai coletar nesse tubinho, que é com heparina. Se existem provas de coagulação, a gente vai coletar nesse tubinho. Lembrando que existe uma ordenação para fazer a coleta. Não é a partir de apenas do que está sendo solicitado, eu vou lá e simplesmente colho. Não, eu preciso obedecer à ordem dos tubos. Então, mas na hora de separar, você separa, identifica com a amostra do paciente certinho, para não haver trocas, extremamente importante, né? Então, os tubos precisam estar identificados, devidamente rotulados. A gente posiciona o paciente garantindo que ele esteja confortável. Ninguém merece coletar sangue desconfortável, não é verdade? Se o paciente estiver desacordado, você pode acordar, né, em ambiente hospitalar. Eu já tive muita experiência quanto a isso. Você vai lá delicadamente, né, sem aquela coisa abrupta, abre a porta, né? É tão desconfortável isso. Você vai lá, abre, mexe o paciente, informa que você vai realizar a coleta de sangue naquele momento, pede desculpa pelo incômodo. Olha, isso me desculpa estar incomodando o senhor no seu descanso, porque a pessoa está doente, ela não está ali porque ela quer, porque ela está fazendo turismo. Ninguém está ali na hotelaria de um hospital achando que está fazendo turismo, porque não está. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que ter o zelo, o cuidado de se aproximar do paciente com o cuidado que ele merece. Ele não está ali porque ele quer. Ele queria estar em casa. Ninguém gosta de ficar doente, né? Então, a gente tem que fazer com que aquela estadia daquela pessoa seja o mais confortável e o mais breve possível. Ninguém quer ficar em hospital, né? Por N motivos. Aí, beleza. Se você já viu que a veia do paciente é boa ou ruim, é uma veia fácil ou difícil, se existe acesso, como é que é o acesso desse paciente? Como assim, Carol, acesso? Bem, se um dos membros a gente tiver acesso venoso, ou seja, se tiver algum soro plugado ali naquele braço, a gente não pode fazer a punção no braço onde tem acesso, onde ele está recebendo medicação, tá? Porque pode e haverá interferência laboratorial. A gente sempre vai migrar para o outro membro. Carol, já aconteceu e eu já vi isso inúmeras vezes. O paciente tem acesso nos 2 membros superiores. A gente pode tentar fazer o acesso em membro inferior. Mas para concursos públicos, eles cobram isso? Geralmente não. O que é cobrado em provas de concurso? Que você não pode ir no acesso no braço onde tem acesso para medicação, soro ou qualquer outra coisa. Você sempre vai no outro membro, tá? Então, membro direito tá com acesso, você faz a coleta no outro membro, tá bom? Sempre a gente vai dar preferência para membro superior. Quanto ao sistema de coleta, o que vai definir o sistema de coleta? Se a gente vai fazer uma coleta venosa com a Vacutainer ou a seringa, é o tipo de veia do paciente. Se você percebe que a gente já está ali diante de uma veia mais frágil,
uma veia um pouco mais delicada, mais fina, é melhor que a gente faça uma coleta de sangue utilizando o sistema aberto ou por seringa, né? E existe toda uma técnica voltada para coleta em seringa que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Ainda aqui sobre a parte da coleta de sangue. Vamos lá, então a gente já escolheu se é seringa, se é a vácuo, aí a gente aplica o torniquete ou garrote. Esse torniquete ou garrote, existe a recomendação que não pode ficar mais do que 1 minuto. Provas de concurso adoram perguntar isso, tá? Então você já sabe que é no máximo 60 segundos ou 1 minuto de garroteamento. O que a gente recomenda? O que é recomendado em todo canto que você lê de protocolos, de manuais, de recomendações? Que a gente faça o torniquete, punciona a veia, assim que o sangue estiver fluindo para dentro da seringa ou dos tubos, que a gente solte o torniquete. Mas pela nossa experiência, a gente sabe que às vezes quando a gente solta o torniquete, o sangue para de vir, né? Então, nessas situações, o que a gente tem que fazer? Manter o torniquete, tá? Ou pelo menos tentar afrouxar ele um pouquinho. Nem sempre é possível fazer isso, tá? Porque vai acabar acarretando numa segunda coleta, o que é muito pior. Para concursos públicos, eles vão pedir esse tempo aqui para você, então vamos seguir o que está no padrão, o que está no protocolo, tá bom? Sempre usar luvas e detalhe, as luvas devem ser trocadas entre cada paciente. Você nunca deve repetir a mesma luva em mais de um paciente, tá bom? E as lavagens da sua mão precisam ser feitas antes de colocar a luva e depois entre cada paciente. Ou seja, lava a mão antes, calça a luva, faz a punção, tira a luva, lava a mão. Vai para o próximo paciente, lava a mão de novo, calça a luva, lava a mão de novo, entendeu? É assim que funciona o protocolo. Se todos nós, profissionais de saúde, fizéssemos isso, os índices de infecção hospitalar seria expressivamente menor do que o que a gente encontra hoje, tá? Então, não é um debate para hoje, tá bom? Se você quiser, comenta aqui embaixo nos comentários qual é a sua experiência sobre esse assunto, não tem problema, para a gente poder discutir, até lá no nosso grupo também, fique à vontade para a gente discutir sobre esse assunto, tá? Bem, aplicar o antisséptico, e existem algumas pessoas, existem alguns locais que utilizam ainda formulações à base de iodo. Evitar essas formulações à base de iodo porque algumas pessoas têm reações alérgicas para este material, tá bom? E aí, finalmente, vamos realizar a punção venosa. E aí, a gente vai escolher entre a punção a vácuo ou a punção por seringa. Tá aqui, ó, o manual de coleta, que tá aqui o PDF baixado para você. É só entrar e se deliciar com as recomendações de cada um deles como material complementar, tá bom? Como é que funciona a coleta a vácuo? Primeiro a gente faz o garrote, né? Segue todo aquele rito, fez o garroteamento, vai fazer a punção. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente acopla a agulha no canhão. Acopla a agulha no canhão, faz a punção na veia, bisel sempre para cima. O ângulo, né, da punção, da posição da agulha com relação ao braço é mais ou menos de 30, no máximo 45 graus, não é mais do que isso, tá? Existem algumas situações que a gente vai ter o colabamento da veia, que é isso aqui, que é quando para de vir o fluxo sanguíneo, que é quando o paciente está desidratado, quando a veinha é muito fina, quando eu tiro o garrote, aí a gente acaba diminuindo o fluxo sanguíneo e pode fazer com que não venha mais sangue pela agulha, tá bom? O que a gente tem que sempre enfatizar com relação à coleta de sangue a vácuo? Sempre preferência, né, para aquelas... Você sempre vai escolher uma agulha que seja proporcional à veia daquele paciente, faz o torniquete, faz a punção e troca os tubos, né? E a ordem de coleta, Carol? Bem, a ordem você vai obedecer. Primeiro você vai coletar o tubo com citrato de sódio, depois você vai fazer a coleta do sangue que você vai utilizar para fazer soro, né? Que você vai obter para bioquímica, para imunologia, hormônios, etc. Depois você vai fazer aqui a colocação de qualquer outro tubo, né? No caso aqui pode ser a heparina, por exemplo. E por último, o EDTA.
Só depois do DTA, ele só perde para um único tubo, fluoreto de sódio, que é o da tampinha cinza. Todo o restante vem antes. Então, você nunca coleta este tubo como o primeiro tubo. Jamais. Este aqui, o azulzinho, sempre será o primeiro tubo na ordem de coleta. Os concursos públicos, de modo geral, adoram cobrar esse tipo de assunto dos concorrentes, né, dos candidatos. Antes de falar dos tipos de veia, o que a gente tem que levar muito em consideração aqui? A gente tem que levar em consideração, vou deixar aqui bem próximo, ó, a proporção sangue anticoagulante. Tá vendo que esse tubinho, ele vai ter essa marcaçãozinha aqui, ó? Tá vendo essa marcação? Opa, cadê aqui? Aqui, em roxo. Significa que você tem que coletar o sangue daqui até aqui, tá certo? Que se você coletar menos, vai ter menos sangue comparado à quantidade de anticoagulante para esse tanto de sangue que você coletou. Você vai perceber que todos os tubinhos têm essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa marcaçãozinha. Tá vendo? Ó, esse aqui também tem essa marcaçãozinha. Quem tem um volume menor vai estar com a marcaçãozinha menor, mesmo que o tubo seja grande. Ah, Carol, então não vai interferir se o tubo é grande ou pequeno? Não. Vou te dar um exemplo aqui agora. Eu pensei que eu tivesse os tubinhos aqui comigo, mas eu não tenho. O que eu vou fazer é o seguinte, aqui no material, eu vou deixar uma foto com os tubos, mostrando essas marcações aqui para você. Você vai perceber que na rotulagem, ele pode estar falando, até sinalizando aqui, por exemplo, para você, ó, 4 ml. Mas aqui, ó, a marcação vem até aqui em cima, que é correspondente a 4 ml de sangue. O mesmo tubinho de citrato, por exemplo, posso ter marcações mais baixas, tá? Indicando para mim um volume menor, que também vai estar aqui no rótulo. Só que muitas pessoas ainda confundem até hoje, achando que só porque o tubo é grande eu tenho que coletar até encher. E não é, tá? Então é necessário que se observe a proporção sangue anticoagulante para que a gente não tenha erro pré-analítico, tá? E obedecer essa proporção sangue anticoagulante que a gente tem. Voltando aqui para o material. Vamos falar dos tipos de veias que são muito cobradas em prova, tá? Essa daqui que é próxima do tronco, a gente vai chamar de mediana, tá? Então, as veias medianas são aquelas sempre mais próximas ao tronco, tá? Ó, mediana. Essa daqui vai estar mais para cá, né? Mais para a extremidade, mas ela é também mediana, tá bom? A cefálica é essa mais externa aqui, ó, tá? A cefálica, ela é mais externa. Então, ok, ainda é cefálica, mas elas são as mais internas, é aqui cefálica mediana, que é essa... Porque no nosso braço, ele vai fazer tipo um V ou um M, né? Aqui ele fez um M, deixa eu colocar de outra corzinha, deixa eu colocar de roxinho, né? Ó, se a gente observar, a gente vai ver aqui que fez um M, ó. Não fez um M? Fez um M. Algumas pessoas a gente não vai ver desse jeitinho aqui não, tá? E aí vai variar muito de anatomia de pessoa para pessoa, tá bom? Mas as basílicas medianas, elas são as preferenciais que a gente vai utilizar para fazer a coleta de sangue, tá? Sempre as medianas, para a gente não ter problema aí de sensibilidade mesmo para o paciente, tá bom? Bem, com relação ao ângulo a gente já falou, vamos falar também sobre o tipo de coleta. A gente pode fazer coleta utilizando scalp. Scalp é essa mangueirinha bem fininha que a gente pode acoplar ao sistema a vácuo, mas a gente também pode deixar acoplado a uma seringa. Seringa a gente vai chamar de sistema aberto e o vácuo a gente vai chamar de sistema fechado, tá bom? E como é que é a coleta com seringa? Mesma coisa. Faz o garroteamento depois de ter identificado, separado o material, identificado o material, feito a asepsia, trocado luva, lavado a mão, trocou luva, né? Para coletar em outro paciente. Aí sim, você vai pegar a seringa, sempre escolhendo o calibre da agulha de acordo com o braço do paciente. Você vai sempre colocar o bisel para cima e a angulação também mesma coisa, de 30 a 45 graus, nunca mais do que isso, tá bom? Feita a punção, você vai ver que bem aqui no comecinho, né, da agulha, a gente já identifica vindo sangue, a gotinha de sangue, aí sim a gente puxa o êmbolo
com cuidado, preenchendo todo o volume da agulha. Existem algumas controvérsias com relação a como distribuir o sangue que está nessa seringa a partir de agora. Existem recomendações que dizem que é para você desencapar a seringa, ou seja, retirar a seringa, reencapando a agulha, tira a seringa, abre a tampa, escorre no tubo e distribui. Só que agora existe uma nova recomendação da próprio Programa Nacional de Controle de Qualidade que diz o seguinte: você não reencapa a agulha. Com a agulha, você vai perfurar a tampa e vai deixar que naturalmente o vácuo do tubo aspire esse sangue até o preenchimento completo do vácuo, tá? Feito isso, homogeneiza e que a ordem da distribuição dos tubos deve respeitar a mesma ordem de coleta que você faria a vácuo, tudo bem? Qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode me procurar no nosso grupinho de WhatsApp, tá? Não tem problema. Vamos falar dos tipos de tubo, que é isso que eu estava falando aqui para vocês, né? Então, aqui nós temos 2 modelos de tubos que são bem interessantes de vocês visualizarem, tá? Esses tubinhos pequenininhos aqui, eles são mais ou menos dessa altura, eles batem no máximo até aqui, ó, quanto ao tamanho, porque eu não tenho eles aqui comigo, tá? Eles são mais ou menos desse tamaniquinho assim. E esses tubinhos, eles são conhecidos como amostras pediátricas ou microamostras. Eu prefiro falar microamostra porque nem sempre a gente vai usar somente na pediatria. É claro que o mais comum é a gente utilizar na UTI neonatal, onde a gente tem recém-nascidos muito pequenininhos que precisam desse material, né, desse sangue. E aí nós vamos ter que obedecer do mesmo jeito, né, a altura, eles vêm com uma alturazinha, uma marcação também, ó, de mínimo e máximo, ó, mínimo e máximo, nesse caso vem com 2 marcações, para você se guiar, para não ter erro na hora de fazer a coleta. O mais crítico aqui para mim são aqueles microtubos, que a gente vai chamar isso de microtubo, que tem anticoagulante, que eu preciso obedecer a proporção sangue anticoagulante para não errar na análise, né? E aqui estão todos os tubos que a gente vai utilizar na coleta. O tubo vermelho, que vai ser o tubo para coleta de soro, o verdinho para heparina, o amarelinho, ele é indicado para soro também. Mas qual é a diferença do amarelo para o vermelho? O amarelo, ele possui um gel separador, que é esse aqui, ó, tá? Então, é um gel que, quando eu coloco, preencho aqui com sangue, esse sangue vai coagular, até porque eu tenho jateado aqui na parede, vou chegar aqui mais pertinho, eu tenho jateado na parede um ativador de coágulo, tá vendo que ele é meio fosco, meio turvo? Tem jateado aqui ativador de coágulo para acelerar o processo de coagulação sanguínea, para a gente colocar na centrífuga e separar o soro do coágulo, tá? O azulzinho, que é o citrato de sódio para provas de coagulação, o EDTA, que pode ser K2 ou K3, já já a gente vai falar da diferença desses anticoagulantes, o fluoreto de sódio, e aqui é o citrato mais EDTA, que é muito usado para provas de VHS, tá? Seguindo aqui na nossa aula, sobre a ordem de coleta. Sempre a gente vai coletar primeiro a hemocultura, tá? Na aula de microbiologia, quando a gente fala de coletas, né, de coletas na microbiologia, a gente vai dar uma aprofundada nesse tema. Aqui, na nossa aula de coleta de sangue venoso, a gente vai só falar que a hemocultura é a primeira a ser coletada. Cuidado, tá? No caso, a gente está falando de sangue venoso, mais um motivo para você enfatizar aqui comigo que sangue venoso é o sangue necessário, o ideal para a coleta de hemoculturas, não é o sangue arterial, tá bom? Sangue arterial é para gasometria. E para gasometria, nós nunca vamos utilizar tubos de coleta. Para gasometria, a gente tem um módulo especial de gasometria. Você vai fazer o quê? Coletar na seringa heparinizada, que não é o caso aqui. Tubos com heparina apenas para sistemas bioquímicos ou sistemas analíticos que permitam ou que exijam que a coleta seja realizada neste material, para que não haja interferentes. Então, pela ordem, primeiro coleta com hemocultura, depois o segundo tubinho é o tubo com citrato de sódio para provas de coagulação sanguínea, o terceiro para provas de soro, né?
que pode ser da tampa amarela ou da tampa vermelha. Depois, o quarto tubinho na ordem heparina. A maioria dos nossos pedidos de exame não tem heparina, então você já pula para o próximo tubinho, que aí sim nós temos os tubos com EDTA, tá? Que é o quinto tubinho. E por último, o tubo com fluoreto de sódio, que é um anticoagulante que a gente vai utilizar mais na bioquímica. E a importância dele é porque ele inibe a glicólise, permitindo com que a glicose se permaneça em quantidades suficientes na amostra sanguínea. Na hematologia, os tubos mais comuns, mais rotineiramente utilizados são o de citrato e o EDTA. O de citrato para provas de coagulação, que nós vamos falar com muito mais detalhes na aula de testes de hemostasia, e os tubos com EDTA para fazer o conhecido famosinho hemograma completo, que nós também temos uma aula exclusiva somente falando do hemograma, tá bom? Seguindo aqui, o que é importante a gente entender sobre mecanismos de anticoagulação in vitro, ou seja, no tubinho de ensaio. Então, o EDTA, ácido etileno diamino tetracético, ou nome feio, palavrão, tenta aí você também falar. Ele faz o quê? Ele é um quelante de cálcio, ou seja, ele vai lá o cálcio e prende ele. O cálcio é um dos íons essenciais para que haja a conversão do fibrinogênio em fibrina. Se a gente tira o cálcio da jogada, não existe coagulação, tá? Então, ele inibe a coagulação de forma irreversível. Então, mesmo que eu devolva esse cálcio para aquela amostra, ele não vai mais coagular, tá bom? Os principais usos são para hemograma completo, tipagem sanguínea e para fazer o esfregaço. Mas o esfregaço sanguíneo, que a gente vai falar numa próxima aula exclusivamente sobre esse assunto, a gente vai dar preferência à confecção do esfregaço sem anticoagulante, tá bom? O citrato de sódio, que é da tampinha azul, ele vai se ligar ao cálcio de forma reversível. Tanto é que que as provas de coagulação, durante as análises, a gente entrega o cálcio para ele para a gente fazer a formação da fibrina. Os exames são TAP-TTPA. O VHS, ele na verdade é um citrato com uma concentração um pouquinho diferente do que é usado para provas da coagulação. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Para coagulação, essa proporção do citrato e o sódio é de 9:1, enquanto para o VHS é de 4:1. Já já a gente vai falar sobre isso. A heparina, ela pode ser sódica ou lítica. Cuidado, tá? E aí aqui não é mais sobre hematologia. A gente já começa a entrar na parte de bioquímica daqui para cá, tá bom? Daqui para cá, hemato, e daqui para cá, bioquímica, tudo bem? Então, a heparina sódica ou lítica vai inibir a trombina e o fator 10. Nós vamos falar mais sobre coagulação na aula de provas de hemostasia. A gente pode usar para gases sanguíneos, mas apenas as coletadas na seringa, nunca, jamais no tubo, tá? E exames bioquímicos específicos, que é o que eu falei para você. Dependendo da metodologia analítica, a gente vai fazer a análise utilizando heparina. Fluoreto de sódio com EDTA, a gente vai fazer o quê? Inibe a glicólise, e quem inibe a glicólise é o fluoreto, e quem vai fazer a anticoagulação é o EDTA. E ele serve para fazer dois exames, principalmente aí que a gente vai usar na nossa rotina, glicemia e lactato. Bem, aqui eu deixo para você um quadro muito bacana, mostrando as diferenças que existem entre o sódio a 3,2% e a 3,8%. Carol, eu nem sabia que tinha essa diferença. Pois é, vai que você vai estudar para uma prova de concurso que exige de você saber a diferença entre eles, então já deixei aqui para você poder estudar, tá? A proporção de ambos continua sendo 9:1, tá bom? Só que no 3,8 a gente tem mais sal, mais cloreto presente aqui mais citrato presente aqui dentro, tá? O uso mais comum é o TAP-TTPA, ou seja, o 3,2 é o que a gente mais utiliza atualmente, tá bom? O que pode causar um falso prolongamento do TTPA é esse 3,8, por isso que a gente já não usa mais. Ele é menos comum atualmente, justamente por conta desses interferentes, que a gente não quer, né? É mais recomendado pelas diretrizes a utilização do 3,2,
do que o 3,8 de concentração do citrato de sódio, tá bom? Então, se cair na sua prova perguntas sobre a concentração de citrato, você já sabe que a de 3,2 é o ideal para as coletas de sangue, para provas de coagulação. E o EDTA? Também existem dois, o K2 e o K3, dipotássico ou tripotássico. Qual é o que é o melhor? O K2 é o melhor. O K2 é o melhor. Por quê? E qual é a diferença? Quando a gente olha aqui, ó, você vai ver que esse aqui, ele tá jateado, né? Ó, é um jato que tá aqui na parede do tubo. Ele é o K3, tá vendo? Ó, não é K2, é K3. Significa, ó, que ele é uma solução líquida e ele tá jateado aqui no tubo, enquanto o K2 é um pó, tá? Então, você vai ver um pozinho branco no fundo do tubo, tá? Ixi, o sol tá batendo aqui. O tubo roxo ou lilás, né? A gente vai ter um menor risco de diluição, porque a gente está falando de um pó seco ao invés de um líquido. Então, esse daqui, a chance de diluir, principalmente quando a gente vai fazer uma coleta que não obedece a proporção sangue anticoagulante aqui, é um pouco mais crítico. O K2 preserva a morfologia celular, ao contrário do K3, que pode, inclusive, retrair os eritrócitos, alterando o VCM, tá bom? Bem, a gente utiliza o EDTA no hemograma, que é o nosso famosinho, no esfregaço sanguíneo, quando a gente não consegue fazer sem anticoagulação, na PCR, que não é a proteína C reativa não, tá? É na reação da cadeia de polimerase, testes genéticos, tá bom? E imunofenotipagem das células brancas. Recomendado pelo CLSI, pela FDA, pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o que a gente tem que usar mesmo é o K2, não é o K3. Se isso cair na sua prova, você já sabe a resposta. E por último, né, vamos para finalizar nossa aula falando da heparina. Qual é a diferença da heparina de sódio da de lítio? Cuidado, nós temos essas duas. A gente sempre vai dar preferência pela de lítio ao invés da de sódio, tá? Porque a presença do sódio pode interferir nas dosagens bioquímicas, tá? E aqui o lítio, ele já é mais isento de alteração na hora que a gente vai fazer a análise, né, desses eletrólitos, sódio, potássio, cloro, claro, né? O que vai interferir mesmo é o lítio, porque eu tenho presença de lítio dentro do tubinho, tá? Mas geralmente a gente usa justamente a lítica para poder, porque na rotina a gente pede muito mais sódio do que lítio. Lítio a gente pede muito menos. E são em situações muito específicas de pacientes psiquiátricos, tá? A indicação é quando, no caso de sódio, quando não tem sódio, né, no pedido, mas geralmente tem. Então, a gente praticamente não vai usar a heparina sódica. E a gente vai usar sempre, de preferência, a de lítio, tá bom? Bem, no mais, não existe muita diferença entre eles. O que vai diferenciar mesmo é com relação a esse íon, que ou é o sódio ou é o lítio, tá bom? Bem, ainda falando aqui sobre a nossa aula, né? E lembrando, gasometria, a gente não pode usar esse tubinho. A gente vai usar sempre a seringa heparinizada. Fechou? Belezinha? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de avaliar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, nos materiais, tem uma aba aqui em cima, onde está mostrando para você materiais. Você clica lá que os PDFs contendo os slides para você. Esse slide rabiscado também vai estar lá para você, tá? E outros materiais complementares também estarão lá para que você tenha aí uma experiência completa da nossa aula de coleta de sangue. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!